indicador de qualidade, de desempenho. Intervir na hora certa, saber ceder à fala e tomar a fala, e não tentar ficar falando enquanto o Espírito fala, porque isso é uma falha de comunicação terrível. O outro fala, o outro superpõe a fala, então dá um excesso de ruído na sala. As pessoas que acompanham não sentem o prazer de um diálogo adequado com o mundo espiritual para desempenhar uma função. Então tem que saber intervir na hora certa, tomar a fala, ceder a fala. Se o Espírito estiver falando demais, ele diz: olha, eu já lhe ouvi, já sei o de que se trata, gostaria de lhe orientar, deixe-me um pouco de espaço, escute-me por favor, e fala amorosamente, com equilíbrio emocional, e normalmente o Espírito atende, porque ele veio ali para buscar ajuda. Então fazer-se escutar é muito importante, e depois de tudo isso, ele precisa saber aplicar as terapias complementares. Por que essa palavra complementar? Porque a terapia básica e fundamental é a fala, a própria palavra, que ela tem uma propriedade magnética muito importante. A gente fala na emissão da nossa voz, já veiculam-se propostas terapêuticas maravilhosas para ajudar os espíritos a sair dos seus problemas, mas a fala nós teríamos que juntar outros processos terapêuticos que nós vamos discutir mais adiante, que seriam a oração, que seria um passe, seria as induções hipnóticas, ou para a regressão de memória, ou para a sonoterapia. São mecanismos complementares que têm que estar no domínio, no processo do terapeuta doutrinador. Então, se você junta um perfil adequado, que é definido na hora da escolha, e também na compreensão do próprio doutrinador, para construir ao longo do tempo esse perfil, e adiciona esses indicadores de desempenho, ele vai fazer um bom trabalho. Eu estou sabendo ouvir, eu tenho facilidade intuitiva de perceber os problemas, eu estou me comunicando bem, sabendo interagir com o Espírito, então eu sei quando dou passe, eu sei quando devo fazer essa ou aquela terapia. Isso é padrão de qualidade. Então, para o dirigente de uma reunião mediúnica, ele é também um terapeuta doutrinador. Ele faz esse trabalho, além de conduzir todo o grupo no seu processo, no processo da orientação, dentro e fora da sala, na condução das avaliações, na orientação das pessoas. O trabalho do dirigente é um trabalho muito amplo. E se nós precisássemos de um indicador de qualidade para um dirigente de grupo mediúnico, nós ficaríamos com essa frase aqui embaixo na lâmina: o progresso da equipe é a medida do progresso do dirigente. Não é muito importante isso? Quando é que um dirigente de reunião mediúnica está bem? Quando o grupo está bem, quando a reunião está bem. Porque não pode haver um dirigente bom se o grupo está mal. Pode ser que a culpa não seja dele, mas ele está dentro do processo. A medida correta da avaliação de um dirigente é a própria harmonia do grupo, é a própria satisfação geral, é o próprio equilíbrio do trabalho, todo ele construído no critério da qualidade. Complementando dos parâmetros da qualidade dos participantes da reunião, nós veremos agora o assistente participante, ou o médio de sustentação, como algumas regiões colocam, ou aquela pessoa que é o sustentador daquela reunião, e que nós classificamos como assistente participante.
E é uma difícil, porque enquanto dirigentes, doutrinadores estão em atividade falando, estão ali em atividades intelectuais, enquanto o médio está cedendo o seu mecanismo para a transmissão do pensamento dos espíritos, o assistente participante, ele é uma figura que fica parada. E olha que não é fácil passar aquele tempo de duração entre 1 hora e 1h30, sentado, muitas vezes numa penumbrazinha, para poder se doar, principalmente se esse assistente não lhe foi dado as indicações de que ele é importante, de que ele estava ali para exercer uma função primordial, para doar-se com carinho, com amor, na atividade, para dar uma sustentação para que a reunião se desenvolva com qualidade. Então, a gente vê que é uma das funções de maior dificuldades no nosso entendimento, porque ali ele está paradinho. E ele precisa saber da sua importância e da sua contribuição para poder exatamente dar à reunião aquilo que ele tem condições de dar. Então, o primeiro momento dele é prestar atenção aos diálogos. Está atento, está ouvindo a comunicação. O que é que o Espírito está dizendo? O doutrinador está percebendo o modo da comunicação, o doutrinador está se havendo bem, e ele fica prestando atenção e acompanhando esse diálogo com atenção. E aí ele entra com a sua emoção, com a sua mente. Se o Espírito está sofrendo muito, ele se diz assim: mas Jesus, quanto eu gostaria de ajudar esse companheiro que está nessa situação. Ele está emitindo pensamento de harmonia, de ajuda, para que o Espírito se sinta. Se é o doutrinador que está com dificuldade na doutrinação, ele emite pensamento de ajuda ao doutrinador. Como eu gostaria de dizer a ele que ele está saindo bem, ou que ele possa dizer isso, e dar aquela sua contribuição amorosa. Você vê que a importância que vai tendo esta pessoa, que é o assistente ou o médio de sustentação de uma reunião mediúnica. Para isso, ele tem que estar motivado. E essa motivação parte primeiro de ele saber qual a sua função ali dentro, o que é que ele deverá estar fazendo. Porque se ele não sabe, ele fica sem saber. Porque nós escutamos uma certa vez uma pessoa dizer: mas eu estou há 15 anos frequentando a mediúnica e não sei o que é que estou fazendo lá. Porque nunca lhe disseram, nunca estudou, nunca participou de um seminário desse para ver que as suas funções e quais são as suas atribuições. E ela disse assim, mas ela continuava lá, porque ela gostava daquela participação, lhe fazia bem, ela estava aprendendo com aquelas dificuldades. Mas no momento em que lhe foi dito o que é que ela estava fazendo, qual era a sua importância, como ela deveria se comportar, aí a coisa mudou, os olhos delas brilharam, e ela aí passou a ter a unção, porque ela nunca faltava essa reunião mediúnica. Irradiação contínua do pensamento e atitude de ajuda. Essa é uma função precípua do assistente participante. Ele está ali se motivado, ele está ali motivado, ele está prestando atenção e ele está se doando. Nada melhor do que a pessoa amorosamente doar-se para que a partir daí ele sinta que aquelas pessoas envolvidas, o encarnado, o desencarnado, possam estar se saindo bem, possam estar dando a contribuição para que a reunião mediúnica transcorra dentro de uma normalidade, sem haver excessos, sem haver zoadas, sem haver comunicações, duplicidade, triplicidade de comunicações. E ele está ali contribuindo com a sua amorosidade para esse trabalho. Ele tem que ter um fervor na sua oração. E esse fervor passa para que ele coloque sentimento naquilo que ele está sentindo, naquilo que ele está pensando. É esse fervor que ele vai colocar na hora em que ele começar a orar, para que possa aquela comunicação ter um bom termo, ter um termo feliz. Porque no momento de uma comunicação mais agitada, mais forte,
em que o espírito está ali odiando, trazendo ódio centenas de anos, e que o doutrinador está com dificuldade de colocar ele para pensar, sair daquela direção única que ele tem de odiar, para ver que existem outros caminhos para a sua própria felicidade, o assistente participante passa a atuar amorosamente, orando para que eles possam, doutrinador, espírito, ter um alívio e possa contar com a ajuda do mundo espiritual. A empatia. A empatia adquire-se com a vivência, com o tempo. E diz Dona Joana de Ângeles que os participantes de uma reunião mediúnica nunca devem se afastar dos sofredores da terra. E por que ela diz isso? Porque se a gente, vivendo com os sofredores da terra, participando nas atividades do centro, na assistência social, no atendimento aos problemas trazidos no atendimento fraterno, a pessoa começa a se envolver com o companheiro que ali está passando pelas suas dificuldades. E nesse momento ele passa a ter empatia por aquela pessoa e facilita ele na reunião mediúnica a ter empatia pelo espírito que ele não está vendo, que é mais difícil, porque o encarnado ele está vendo, ele está sentindo o sofrimento de perto, e o espírito ele não está vendo. Então ela nos manda que a gente conviva com sofredores para ter empatia, para quando chegar com sofredores desencarnados, essa empatia se fazer com mais perfeição, e a gente ir treinando, porque essa empatia a gente vai conseguir através da nossa vivência dos trabalhos mediúnicos. Então, para finalizar, a intuição ou a sensibilidade mediúnica podem despontar a qualquer momento. Então, aquele que é assistente, às vezes o doutrinador está começando a sua doutrinação, está atendendo, e ele já percebeu o que é que o espírito está sofrendo. Então ele tem uma rapidez de percepção muito grande, e ele pode dizer: eu posso ser doutrinador, porque eu estou me apercebendo da problemática do espírito. É essa a avaliação que ele pode fazer. E ele diz assim, ou ele pode estar sentindo sensibilizações mediúnicas. Ele passa, o problema que o médico passou a sentir, ele já estava sentindo também. Ele está naquela corrente vibratória, ele passa a sentir. Então ele passa a dizer assim: olha, parece que eu vou ser médium, porque o médium é o sentir, é aquela pessoa que está sentindo. Foi isso que Kardec disse, né? Todo aquele que sente num grau qualquer a presença dos espíritos, é por esse fato médium. Está lá no livro dos médiuns, no capítulo 14. Então, se ele passa a ter esse sentimento, essa sensação, ele então já pode se dizer: bom, eu posso ser médium. E chega ao dirigente e diz: olha, as duas coisas, ou ele está tendo percepções rápidas, ou ele está tendo as sensações, a sua sensibilidade sendo envolvida pelos espíritos. E ele coloca para o presidente, e oportunamente o presidente deve lhe orientar. E aí é que está a função do dirigente de uma reunião mediúnica. Ele tem que ser amoroso, ele tem que ter o conhecimento psicológico de todo o seu grupo, ele deve estar em convivência com esses participantes. Olha aí novamente, convivência, né, gente? A gente não pode ter numa reunião mediúnica pessoas estranhas que só se vejam na hora da reunião mediúnica. Essa convivência é muito importante para dar a alguns companheiros aos outros, que ele possa sentir a qualquer momento o que o companheiro está sentindo. Porque acontece muito isso, muitas vezes no grupo mediúnico, nós estamos muito preocupados em atender o companheiro de lá fora que chegou com a sua problemática, e às vezes tem um companheiro ao nosso lado do grupo passando por dificuldade e a gente não se dá conta. Então veja quanto é bom essa convivência, porque nessa convivência nós poderemos nos abrir com o nosso companheiro ao lado, dizer: olha, eu estou passando dificuldades na minha vida material, na minha vida espiritual, os problemas estão acontecendo, e é necessário essa atenção da direção de uma reunião mediúnica para que ele conheça de perto todos os seus membros, porque ele, conhecendo de perto, psicologicamente ele terá em cada um, nas suas mãos, a leitura da vida de cada um dos seus participantes. Então,
é muito importante para a qualidade da reunião mediúnica que seja o grupo unido amorosamente, que estejam trabalhando em conjunto. Então, os parâmetros de avaliação do assistente, ele perguntar: eu estou prestando atenção aos diálogos? E aí ele tem que também aprender a saber ouvir, e ouvir bem. Eu estou motivado nas nossas reuniões, eu me sinto motivado. Eu estou irradiando continuamente o meu pensamento a benefício dos espíritos encarnados e desencarnados. A minha prece, eu estou fazendo com unção, com amorosidade, saindo do imo do meu coração, com os meus sentimentos amorosos. E a empatia, eu estou sentindo a dificuldade do companheiro? Porque são essas perguntas que vai dar a ele os parâmetros de avaliação do assistente participante. Encerrado desse modo, os companheiros agora têm que fazer. Ainda tem outra. E finalmente, para encerrar este módulo, os parâmetros de qualidade do choque anímico. Vocês acompanhem aí que tem uma parte dos benefícios e uma parte dos indicadores de desempenho. O que é o choque anímico? Quando o espírito se liga perispiritualmente ao médium através do perispírito dele, se dá a formação de uma corrente magnética de duas direções: do espírito comunicante para o médium e do médium para o espírito. Para que esse choque anímico atinja realmente um desempenho ideal, é preciso que nós voltemos um pouco para explicar que depende do médium, em primeiro lugar, depende do doutrinador, em segundo lugar, e depende da equipe de sustentação da corrente, que é indispensável, a fim de que o choque anímico atinja esses resultados benéficos que estão aí enumerados: desintoxicação fluídica, desmontagem de ideoplastias, catarse, contenção. Se porventura o médium não tiver o equilíbrio necessário para não permitir que a entidade ultrapasse o desespero através da sua instrumentalidade mediúnica, fica difícil. Essas energias que o médium transmite para o espírito comunicante, que são medicamentos que trazem a necessidade do socorro que ali está naquele momento acontecendo. São energias sedativas. Então é preciso que o médium seja um médium equilibrado, que ele não se apassive de uma forma tal que permita o espírito transmitir um excessivo desespero na comunicação. Por sua vez, é necessário que o terapeuta doutrinador seja moderado na palavra que ele vai utilizar. De imediato é preciso que esse elemento importante para o sucesso do choque anímico escute o que está acontecendo com a entidade comunicante, auxilie o médium a entrar em um processo de equilíbrio, a fim de que ele também dê a sua contribuição através de energias sedativas. Porque o doutrinador também tem essa capacidade de irradiar amorosidade, não ficar preocupado em logo utilizar a palavra e muitas vezes se exceder na sua utilização. Se porventura é um espírito rebelde, revoltado, o doutrinador procura controlar o médium e lhe pede que reaja um pouco. Não é necessário falar tão alto. É preciso ajustar o equilíbrio da comunicação, porque isto está
de uma forma quase frequente, acontecendo nas nossas reuniões mediúnicas. O doutrinador fica muito preocupado em falar através do diálogo com a entidade comunicante e se esquece da situação em que o médium está enfrentando naquele momento. Então é preciso ter calma. Qual foi o perfil do doutrinador? Escutar primeiro, saber ouvir, para poder utilizar de uma forma efetiva o tipo de terapia que ele deve utilizar. Então essa primeira terapia do doutrinador é a emissão de irradiações sedativas, que vai auxiliar as energias sedativas do médium para que o espírito realmente comece a sentir esta fase de alívio, que é um dos momentos indicativos do desempenho dos benefícios do choque anímico. Por sua vez, o grupo que ajuda a corrente, que está ali necessitando para que tudo ocorra de uma forma serena, imediata, deve estar com a mente irradiando também energias sedativas. Todos somos capazes de fazer isso. A pessoa que está ali projeta o pensamento, como essa entidade está sofrendo, amor, paz, tudo isso são emissões projetáveis na nossa mente, que vão realmente atingir os objetivos necessários. Então a desintoxicação fluídica acontece, a desmontagem de ideoplastias também, através do alívio que a entidade demonstra de imediato. E às vezes se ouve: como eu me sinto aliviado. É o sinal de que o trabalho está atingindo os seus objetivos. Por outro lado, quando o espírito está dentro de uma cristalização, através de formas, pensamentos que ele engendrou, ou que foi engendrado por entidades cruéis do mundo espiritual, e isto é removido, ele começa a se descobrir, ele se vê como é. Tem isso em Trilhas da Libertação, onde o espírito Carneiro de Campos faz um trabalho de demonstragem ideoplástica de uma entidade que se apresentava como o demônio. Ele tinha rabo, ele tinha chifre. Então o trabalho do terapeuta doutrinador, que foi o espírito Carneiro de Campos, projeta dentro da sua capacidade de desmontagem, auxiliado pelo médium e pelos demais que ali se encontram, esse trabalho de limpeza do perispírito da entidade que ali está. Então ele se reconhece e começa, Carneiro de Campos, dizer o nome do espírito: você é fulano, você é gente. E de repente o espírito descobre que ele realmente é um ser, é uma pessoa que está em uma situação dificultosa no mundo espiritual. Por sua vez, essa catarse é a verbalização que auxilia a entidade comunicante de se livrar das compressões emocionais que ele está sentindo no mundo espiritual. Então ele joga para fora essas energias que estão lhe comprimindo de uma forma intensiva, ele causando sofrimentos de toda ordem, de toda natureza. Então tudo isto é devidamente identificado com indicador de desempenho, porque a entidade se renova mentalmente e começa a ter um comportamento mais ajustado. Aí o doutrinador entra com a palavra propiciadora e oportuna, de consolação, de orientação, sem
se demorar muito em informações que não vão adiantar de forma nenhuma. Nota-se que muitos doutrinadores começam a falar: você é um espírito desencarnado, o seu perispírito, e começa a falar da terminologia espírita. Aquela entidade nunca soube o que é espiritismo, ele não vai entender nada disso. Ele tem que se sentir apoiado, amado pelo doutrinador, que ele diz: olha, nós aqui estamos realmente para lhe ajudar, repare, você já está melhor, já está se recuperando, e sugere essas ideias, o espírito assimila, que serve como ideias sedativas. E finalmente, o choque anímico é para conter entidades agressivas, revoltadas, desesperadas, porque o médium tem uma capacidade de imantação no seu perispírito que prende a entidade, e naquele momento ele começa a sentir sensações desagradáveis, e muitos dizem: ah, não aguento, estou sofrendo, o que é isso? Que agressividade é essa? É a necessidade da terapia que ele está precisando naquele momento. Então ele se amedronta, sai daquela atitude agressiva que está demonstrando que é superior aos que ali estão, e se amolda ao trabalho que ali está sendo desempenhado. Então aí está os parâmetros de qualidade do choque anímico, que é uma terapia utilizada no livro Loucura e Obsessão, que foi trazida ao nosso conhecimento aqui na Terra pelo nosso benfeitor espiritual, Manuel Filomeno de Miranda. Então vocês vão ter 5 minutos, se tiver uma música, para formular perguntas por escrito, que depois dessas perguntas nós vamos dar um intervalo, e as respostas serão apresentadas depois do intervalo. Mas antes do intervalo, quem... Selecionadas ali, e os nossos companheiros já vão começar a responder, que nós possamos aproveitar bastante. Quando o médium se torna muito repetitivo, deve-se pedir para não dar mais passividade? De maneira nenhuma. A mediunidade começa gradativamente apresentando determinadas feições. Se porventura isso transcorrer em um tempo muito longo, o dirigente pode ter uma conversa particular com o médium para orientá-lo, no sentido de que ele realmente preste atenção para corrigir de alguma forma esse tipo de comunicação. No início, os benfeitores trazem entidades que têm uma personalidade muito parecida com o médium. Assim é que começa o desenvolvimento da faculdade. Não pode ser repentinamente o médium já se apresentar com um adestramento de certa ordem. O que ele precisa é da orientação de um dirigente competente e experiente, que lhe ajude no processo de aperfeiçoamento e adestramento da sua faculdade. Então isso deve ser feito com aquela paciência que é necessário o dirigente possuir, a fim de ele ter realmente aquela liderança que traga benefícios evidentes para os membros da sua reunião. Qual a orientação quando se nos apresenta sem preparo nosso a mediunidade e nos pega sem proteção e sem um caminho a seguir? É muito simples, pedir ajuda. Esse é o mecanismo da própria vida. Toda vez que nós nos deparamos com alguma coisa que não temos o controle e não temos
um conhecimento claro, nós vamos pedir ajuda. Buscamos as pessoas experientes e pedimos a Deus para que a gente caia nas mãos de uma pessoa experiente, porque às vezes médios são direcionados para pessoas que não têm uma certa capacidade de ajudar e você tem muitas dificuldades, mas acaba no final das contas servindo para ele como experiência de vida. Independente desse pedir ajuda, ele deve procurar o espiritismo para se orientar, o atendimento fraterno, e nunca se esquecer da oração, que é o seu canal de comunicação com a própria divindade, e tomar todos os caminhos que a vida lhe oferece para rapidamente se aplicar na superação da sua inexperiência, porque a dificuldade das pessoas é que às vezes ela está sentindo dificuldade, está na complexidade do problema e fica se deparando com os seus preconceitos, com os seus medos, e às vezes essa longa vacilação cria dificuldades para o seu equilíbrio. Então, se há uma atitude muito importante a tomar, é pedir ajuda e com decisão firme, sem preconceito algum, para que ela possa rapidamente suprir as suas deficiências e sair da dificuldade. Quando uma entidade se apresenta de maneira agressiva, é correto que se chame a sua atenção para tentar conter os seus atos? Nunca deveremos chamar a atenção a ninguém, mesmo ao encarnado, né? Porque se a pessoa está desequilibrada com um problemático encarnado e chega até nós e a gente lhe chama a atenção, só faz assolar a sua raiva, o seu desespero, o seu desentendimento. A melhor maneira que temos de conter é exatamente com amorosidade, entender aquele desespero dele. É a melhor maneira, se a gente entende, não concordar, mas entender aquele desespero, nós estamos contribuindo para que a mãe, ele não encontrou resistência. E nos lembramos de aquele pai que chegou até Jesus e lhe disse: olha, levei os seus discípulos, não puderam curar. E foi que Jesus lhe respondeu: para essa classe de espíritos só muito jejum e oração. Então é através desse jejum e dessa oração, é da amorosidade com que nós recebamos esses companheiros, que nós podemos lhe atenuar aquela situação de raiva. Nunca chamando a atenção, porque aí vai assolar. Se chama a atenção, ele já está com raiva e ele não vai entender. Aquela atenção ele chama como um carão, ele vai achar que nós estamos tripudiando da sua personalidade, do seu problema, da sua raiva. No entanto, se nós entendermos e jogarmos amorosidade, compreensão, nós teremos maior chance de poder conter aquela situação de raiva, de ódio, de desespero. Eu já presenciei um doutrinador se dirigir a uma entidade rebelde, revoltada, de uma forma realmente repressiva, e a entidade disse a ele: como você é autoritário, eu sou assim também. Quer dizer, desconcertou totalmente o doutrinador. O que pensar daqueles mentores que se manifestam em um médium exclusivo? Quando são mentores que se manifestam através de médios que têm mandato mediúnico, isto é perfeitamente natural. Mas o ideal no grupo que trabalha na mediunidade é haver uma diversificação de comunicantes dessa área, de mentor ou de espíritos felizes, de uma forma alternante, para não se criar aquela falsa ideia de que aquele médium é o médium principal do grupo. E isso cria, como é natural, um clima não muito agradável no seio do trabalho que ali se desempenha. Então isto deve ser colocado na mente
dos médios, porque é curioso, os médios sentem dúvidas de dar comunicações de mentores, e os mentores não se apresentam. Não é porque os mentores não queiram se comunicar, são médios que não sobem vibratoriamente o suficiente para que os mentores desçam um pouco e se comuniquem. Os médios querem que os mentores desçam e venham se nivelar no seu plano de vibrações. Então, como isto são regidos por leis muito sábias, a comunicação não se concretiza. Complementando essa fala, numa reunião depois da reunião mediúnica, que nós lá nem chamamos avaliação, nós chamamos um encontro para estudo, refazimento. Divaldo disse ao grupo: já está na hora dos médios da casa começarem a entrar em contato com os benfeitores. Falou assim escancaradamente. É porque existe uma inibição muito grande com relação aos médios, que às vezes não dão campo por inibição, ou porque não querem ascender vibratoriamente para isso. Mas um grande impedimento é a inibição. É uma espécie de complexo de inferioridade que acompanha a criatura humana, e achar que os benfeitores são inacessíveis para eles. Então é muito comum a gente ver os médiuns, de repente, quando querem dar, vão logo para São Francisco de Assis. Aí a gente sabe que está no mecanismo da fascinação, porque tem mentores, é uma gradação. Lá em nossa casa, os trabalhadores da casa que desencarnaram, os companheiros, eles costumam vir e às vezes dão comunicações. Então o médium começar com os espíritos necessitados, depois um trabalhador da casa, algum companheiro que está mais identificado com a realidade, e vai adquirindo experiência e vai subindo o patamar das suas comunicações. Como poderia ser feita a avaliação dos membros da reunião mediúnica, se em separado ou em grupo? Bom, nós já vimos que existe a autoavaliação e a avaliação dos resultados do trabalho. Na avaliação dos resultados do trabalho, nós deveremos fazê-la em grupo. Sempre aconselhamos uma outra sala, as pessoas se reúnem, podem conversar uns com os outros, ou então o dirigente propor algumas questões de estudo para direcionar o trabalho. No nosso livro Qualidade na Prática Mediúnica, que deve ter ali para a venda, a gente faz essas colocações. Por exemplo, o dirigente no início pode perguntar: como é que vocês estão se sentindo? Aí todo mundo se abre: eu estou bem, eu estou mais ou menos, eu estou assim, eu estou assado. Vocês acham que a reunião nossa hoje esteve no padrão habitual? Foi melhor ou foi pior? E vai provocando. Se ele quiser levantar uma questão que ele acha que houve deficiência, ele diz assim: a quem cabe suspender uma comunicação muito demorada? Ao médium ou ao doutrinador? O que é que vocês acham disso? Hoje nós nos deparamos com essa problemática. Vamos estudar essa questão? Então, funciona muito naturalmente a avaliação, sem as questões de julgamento. Então, uma avaliação terrível é a comunicação do médium fulano de tal. Bom, aquela comunicação não foi totalmente precisa, por isso, não houve filtragem, não houve clareza. Ninguém aguenta isso, não tem médium que aguente isso. Todo mundo bate em retirada, os milindres vêm à tona, desestrutura o grupo. Então tem que ter uma técnica de relações humanas para avaliar com simpatia e transformando a avaliação numa questão estudo. Quando o grupo está bom mesmo, então as pessoas espontaneamente se identificam. O médium
livre de preconceitos, confiante no grupo, diz assim: olha, naquela comunicação, naquele espírito assim, assim, assado, eu acho que eu exacerbei um pouco, eu não filtrei direito, eu acharia que eu teria feito um trabalho se eu controlasse mais o ímpeto da entidade. Então, esses depoimentos espontâneos são muito importantes. Numa avaliação também vale a pena conversar. O médium com o doutrinador: como é que você sentiu a minha comunicação? Ou o contrário, o doutrinador perguntar ao médium: como é que o espírito saiu depois da minha conversa afetiva? Houve receptividade? Você sentiu que ele... Então, é isso que é uma sessão de avaliação, vamos dizer assim, adequada para criar um elan de afetividade no grupo. Às vezes as pessoas não sabem fazer e usam a avaliação como uma arma de julgamento, e aí o grupo se esfacela, porque ninguém aguenta o milindre vem à tona. Então é assim que se avalia. E uma pessoa que não sente nenhum tipo de sensibilidade e quer participar das reuniões mediúnicas, como poderemos desenvolver ou educar a mediunidade? A pessoa pode participar do estudo, ela tem que conhecer, mesmo que ela não seja médium, que ela não tenha sensibilidade mediúnica, se ela tem o desejo, primeiro ela tem que que estudar. É a base fundamental. Ela tem que estar participando das atividades do centro. E depois ela tem que desejar e pedir. Nós não concordamos com as pessoas que convidam outros para a mediúnica. Nós achamos que a pessoa interessada deve pedir, porque ela pedindo demonstra interesse em participar. Aí é diferente, porque às vezes quando a gente convida, a pessoa não tem interesse, nunca teve vocação para a mediunidade, e vai para lá porque foi convidada. Em atenção à pessoa que o convidou, a pessoa vai, mas não tem aquela vontade, aquele desejo de participar de reunião mediúnica. Então, estudando, sendo uma pessoa que seja em atividade na casa espírita, nos seus trabalhos, e desejando, pede a direção da casa que quer participar. No momento que tiver vaga, nas suas diversas reuniões, logicamente que o presidente, o dirigente irá ver e já tem aquela pessoa que se candidatou. Então você é chamada. Quantas manifestações ter em cada reunião mediúnica, cada médium? Se de espíritos doentes, sofredores, agressivos, 2 é um número muito bom. E em termos dessa realidade, porque nas comunicações mediúnicas há uma perda fluídica, o médium naturalmente se desgasta, e há também uma questão de compartilhar com os demais médiuns o processo da comunicação mediúnica. Se o médium ficar dando 2, 3, 4, 5, ele monopoliza o trabalho, daqui a pouco é só ele que dá comunicação mediúnica. Em se tratando de espíritos bons e generosos, não há limite. O médium, por exemplo, pode dar 2 comunicações de espíritos sofredores, depois dar uma comunicação de um espírito bom, porque essa não lhe agride a sensibilidade, não determina perdas fluídicas, pelo contrário, os espíritos bons, enquanto se comunicam, eles renovam o médium, dão estabilidade, equilíbrio, treina a sintonia elevada do médium. Então, mas uma comunicação só, bem feita, bem dada, com equilíbrio, com espírito de amorosidade, ela também estaria justificando perfeitamente o médium. Então, se o médium se acostumar a manter uma regularidade, uma produtividade até de uma comunicação por reunião, ele está perfeitamente justificado. Valdir pergunta: o espírita deve buscar na sua reforma íntima mudar a alimentação, evitando ou eliminando carne do seu cardápio?
o consumo de carne prejudica o exercício da mediunidade. No nosso entender, o que dá a você a possibilidade de evolução espiritual é você, primeiramente, no seu pensamento, dar o hábito de pensar, de agir, e a reforma íntima dos seus males, da sua deficiência. Isso é que é o principal ponto para a nossa reforma íntima. Comer carne ou deixar de comer carne não vai influenciar muito. O que vai influenciar é a quantidade de alimentação que você ingere. Se você tem uma alimentação frugal, saudável, diariamente, não tem que se preocupar com a alimentação do dia da mediúnica, ou se comer carne ou deixar de comer carne. Agora, os seus hábitos, ciúme, inveja, egoísmo, orgulho, esse é que tem que se trabalhar, e é esse que dá exatamente a possibilidade de você evoluir, e principalmente a sua mente. A mente é o ponto fundamental. O pensar bem, o falar bem, o agir bem, é quem vai dar o condicionamento correto para a nossa evolução espiritual. Boa noite, meus irmãos, ele, José e Milão. Tenho duas perguntas aqui. Raimundo, do Rio de Janeiro, Flamengo, e Liliane, do Rio de Janeiro, Flamengo também. A primeira é essa. É sobre a condução do espírito que chega nervoso, falando forte, com palavras impróprias. A pergunta é essa. Se o respeito e a educação são normas para todos, não será uma tique conduzir o espírito que se apresenta com palavreado forte e áspero, chamá-lo à consciência com fraternidade, mas com firmeza? Pergunta para você e depois eu faço a outra. Isso é diferente da pessoa ser áspero, deseducado, antifraterno. Chamar o espírito para o ambiente, dizer assim, não é necessário que você altere a voz do jeito que está falando, vamos manter um diálogo cordato, afetivo, vamos manter um diálogo que possa ter uma condução saudável. Isso é perfeitamente adequado. O que você está propondo é alguma coisa que é perfeitamente válido. Repito, diferente de um doutrinador exercer uma autoridade, um mandonismo exagerado que não condiga com a fraternidade. A segunda pergunta é a seguinte, é uma pequenininha, mas é importante de ser feita. Qual a visão dos irmãos do Projeto Manuel Fernandes Miranda sobre aquelas reuniões instrutivas mediúnicas onde há a conversação com os espíritos ou com os mentores da casa? Essa reunião é recurso de importância, porque aquele convívio amiudado da espiritualidade vai retirando muitas das impressões que se fazem exatamente pela falta desse tipo de reunião. Falava com vocês, meus irmãos. Muito obrigado. Eu não vi a contento os detalhes da pergunta. Você quer responder, né? Você viu? Raimundo, a gente tem que ver se essa reunião e essas respostas e essas perguntas têm um objetivo de elevação. Porque muitas vezes, e você sabe, conhece bem e sabe da minha opinião, a criatura humana gostaria de ter sempre uma bengala e começa a perguntar aos benfeitores espirituais sobre coisas particulares. E
essas coisas particulares nem sempre fazem com que nós nos elevemos espiritualmente. Então a gente tem que fazer essa avaliação e ver se está sendo produtiva. Se está, continua. Mas no meu modo de ver, nas minhas experiências, que não são essas coisas todas, você sabe, a gente não vê nisso que essa reunião traga produção para a benfeitoria nossa. Nós deveremos trabalhar para que nas instruções gerais que nos dão os Espíritos em geral, nos livros que nós lemos, nós tenhamos a condição de tirar dali a necessidade nossa de caminhar nas pegadas de Jesus para a nossa própria felicidade. Lhe satisfez a pergunta? A resposta? Com certeza, muito obrigado. Doce Mel, Bahia, PR-04. Oi, minha pergunta é um pouco egoísta, pois fala sobre mim, creio na doutrina, acredito no que se estuda nela, no que se revela nela, e muitas, e sempre mesmo, que de longe mesmo, que não fazendo o que é certo, sei do que se passa. Minha pergunta é, por que acabo saindo do caminho quando mais estou envolvida, quanto mais recebi ajuda do plano astral e assim por diante? Isto é natural, minha amiga. A nossa caminhada evolutiva na Terra tem o ensejo de nos oferecer essas circunstâncias dificultosas que estão presentes no nosso mundo inconsciente e que nós trazemos de existências passadas e que começam a aflorar em muitas circunstâncias, nos causando essa impressão, às vezes precipitada, de que nós estamos derivando do caminho certo. Você deve continuar persistindo na ideia de que as nossas imperfeições não vão ser liberadas da nossa personalidade subitamente, de maneira nenhuma. Você vai caminhando naquilo que você pode realizar. Se porventura der uma escorregada, você identifica e retroage, porque a nossa evolução é feita de sucessos e insucessos. Portanto, aceite-se como você é. É o primeiro ponto de muita importância para a criatura humana na face da Terra. Não queira construir absolutamente aquilo de que você ainda não tem capacidade de conquistar, mas não desista nunca. É essa, na realidade, a função da autoeducação. A gente sempre que tem um momento de erro e que a gente identifica, o importante é nós identificarmos a maneira errônea que procedemos. E da próxima vez fazer um compromisso pessoal para não repetir o erro. Esse é o grande detalhe, porque não podemos ficar com uma mentalidade perfeccionista dentro do Espiritismo de forma nenhuma, porque isto vai nos causar muitas decepções de ordem pessoal. Então aceite-se como você é e faça aquilo que o Espiritismo nos concita. Procure sempre ser hoje melhorzinha do que ontem, e amanhã programe-se um pouquinho melhor do que hoje, e que você um dia vai conseguir esta grande meta para a qual a divindade nos criou, atingir a perfeição relativa. Como devemos proceder perante um fenômeno mediúnico no Evangelho do Lar?
proceder com naturalidade, entender que o mundo espiritual ensejou aquele fenômeno e que é esporádico, porque a finalidade do culto do Evangelho no lar não é uma finalidade mediúnica do ponto de vista ostensivo. Então dizem os amigos espirituais, a experiência de pessoas que caminham nessa trajetória há mais tempo do que nós, que os benfeitores espirituais podem de vez em quando trazer uma mensagem, uma que outra vez trazer uma mensagem no culto do Evangelho no lar. Mas se tenhamos na família um médium que esteja num momento de sensibilização e às vezes ele descuida ou há uma grande necessidade esporádica, o fenômeno poderá se dar. Então, é uma coisa sempre esporádica que nós deveremos entender e tratar com naturalidade. Se for um benfeitor, ouçamos com atenção. Se for um espírito sofredor, digamos algumas palavras de estímulo, mas não façamos uma longa doutrinação, porque ali não é o momento adequado para isso. Nós estamos numa sequência para perceber a qualidade do trabalho mediúnico. Quando José falou do choque anímico, nós entramos na área da avaliação dos resultados. O choque anímico é a contribuição terapêutica, principalmente do médium. Mas José nos explicou que ela também depende de uma possibilidade anímica do doutrinador exteriorizando sua energia terapêutica, sua energia calmante, anestesiante sobre a entidade espiritual. Então é o primeiro momento. Mas a palavra é uma terapia. A palavra, e José também já adiantou algumas coisas sobre esse processo terapêutico. Quando nós vamos repetir que o doutrinador tem que ter cuidado com o seu vocabulário, para não falar excessivamente, para não colocar expressões que não sejam do entendimento do espírito, mas nós deveremos dizer a palavra, sobretudo, carregada de um magnetismo que represente a nossa sensibilidade, a nossa condição de ajudar. Isso é fundamental. E dentro dessa percepção de que a palavra é terapia, nós deveremos saber modulá-la adequadamente, porque o diálogo é coloquial, é um colóquio. Então, muitas vezes, alguns doutrinadores fazem verdadeiros discursos. Meu irmão, você sabe, e faz aquela impostação antinatural, que soa falso e cai a receptividade do registro de quem ouve, porque é impróprio para uma conversa entre pessoas que estão buscando o entendimento ou uma inspiração superior. Então, colocar na mente que palavra é terapia, que palavra tem um registro magnético, tem uma contribuição a dar aos ouvidos da entidade espiritual e também na realidade do médium. Quando o doutrinador não consegue interessar o espírito naquilo que ele fala, ou porque ele está falando despropositadamente, ou porque ele não está entendendo qual é a sua necessidade, às vezes ele se irrita. E sabe o que é que acontece? O médium sente. A irritação do espírito causa um certo impacto vibratório na estrutura do médium e às vezes o desconcerta. É preciso que o médium tenha equilíbrio. Então, a palavra também que não alcança a necessidade do outro é uma palavra que não vai no alvo
para a qual ela deve ser direcionada. Então essas recomendações são muito importantes. A palavra nervosa do doutrinador que está com receio, a palavra apreensiva do doutrinador que castra, e o espírito mal começa a falar, e ele vê, tenha calma, tenha calma, tenha calma. Medo do doutrinador, porque ele não quer ceder espaço para uma conversação afetiva. Então a recomendação está aí, falar pouco, porque o doutrinador ajuda muito mais pelos seus sentimentos do que pela própria expressão do conteúdo do seu discurso. Quando levantar, vai calmamente, fica numa distância adequada do espírito, não mergulhar muito na aura do médium. Tem doutrinadores que se aproximam demais e criam uma verdadeira irritação. A aura mediúnica é uma coisa que deve ser preservada. Às vezes o doutrinador fica fungando atrás do médium. Se o médium estiver falando baixo, aquilo é um processo de comunicação. Fale um pouco mais alto. Para quem é que ele está falando? Para quem ouvir. Se for o espírito fala mais alto. Se for o médium inibido que está expressando a mensagem de uma forma inadequada, o médium também alteia a sua voz. Porque às vezes é a inibição do próprio médium. Falar pouco e falar num diálogo coloquial. Essa é a proposta da qualidade. E ouvir mais, ouvir com interesse. Isso é fundamental. Eu dizia, quando levantar, faz um apelo ao seu anjo de guarda. O que é que eu posso dizer a esse irmão? De que maneira eu posso suavizar essas dores tão profundas como eu estou percebendo? Ajudai-me, espíritos da luz, para que eu seja um instrumento de ajuda. Esses apelos para o mundo espiritual funcionam, que é uma maravilha, porque traz para junto do doutrinador o envolvimento afetivo do benfeitor espiritual. Normalmente todo doutrinador tem um assessoramento de algum espírito que ele dá suporte mediúnico inspirativo. Não é suporte mediúnico para o transe, não. É suporte mediúnico para a captação das irradiações mentais. Então, todo doutrinador tem essa cobertura. É preciso que ele fale pouco, ouça e fale moderadamente. E aí nós entraríamos nos indicadores de desempenho. Móvel da comunicação identificado. Móvel, o motivo, a razão principal, a questão fundamental, o interesse precípuo que a entidade espiritual vem passar ali naquele momento. Ele veio para isso, ele veio para aquela realidade. Nós nunca deveremos fugir da realidade da entidade espiritual. Deveremos trabalhar a sua necessidade e não fazer discursos de autoafirmação da própria figura do doutrinador, do terapeuta. Então, é necessário que ele identifique a razão daquela fala, o que veio o Espírito buscar. Porque se ele não identificar, o seu discurso será uma paralela que nunca vai encontrar a necessidade espiritual. Então o espírito se desarmoniza, sai insatisfeito. Às vezes o mundo espiritual retira aquela entidade sem que haja um desfecho favorável. E em consequência disso, nós teremos um diálogo sustentado. O que é um diálogo sustentado? É porque não é um monólogo, nem deixar o espírito falar sozinho, nem o médium falar sozinho. O diálogo sustentado é aquela alternância entre dois interlocutores que vai no alvo da comunicação espiritual. E, naturalmente, há um ganho muito grande daquele diálogo sustentado. Os espíritos são induzidos à reflexão. Como é que a gente sabe que os espíritos são induzidos à reflexão? Pela mudança do seu ânimo, pelos que eles expressam na sua voz,
pela modificação da sua proposta inicial, se era desânimo mudando desânimo, se era irritação ficando mais calmo, se era agressividade parando para refletir. A finalidade da doutrinação é induzi-los à reflexão. Não é que eles tenham que mudar imediatamente, mas o doutrinador consegue o seu sucesso quando o espírito para e escuta a sua argumentação com respeito e vai refletir naturalmente no seu conteúdo. Nós não deveremos ter a pressuposição de que eles vão mudar imediatamente e se transformar imediatamente. Alguns até se arrependem na reunião mediúnica, mas com certeza terão recaídas mais adiante, porque o processo da cura interior das feridas da alma é um processo muito demorado. E ali é um pronto-socorro espiritual, não é uma sessão de debates, não é uma sessão para realmente se passar para aquela entidade naquele momento todo o conhecimento espírita. É um momento para que a gente conduza ele a uma reflexão. E um grande indicador de qualidade é quando os espíritos voltam para agradecer. Isso acontece muitas vezes nas reuniões mediúnicas, e eles dizem: eu estive aqui numa situação, eu venho trazer o meu depoimento, continuem nesse labor, eu estou muito feliz, eu estou me recuperando, eu estou me modificando. Isso o mundo espiritual muitas vezes ensejam esses acontecimentos para que a gente se sinta estimulado no trabalho. Então os grupos mediúnicos devem valorizar muito isso e considerar isso como um indicador de qualidade. Às vezes a gente está na reunião mediúnica 10 anos, nunca o espírito voltou para agradecer, nunca veio dizer como foi bom para aquilo. Deve ser uma coisa que nos deve inquietar. Eu digo: o que está acontecendo? Será que no mundo espiritual é assim? Eles passam, vão, viajam, a vida leva para outro lugar? Porque na vida comum a gente não deve ficar aguardando louvanias nem a gratidão das pessoas. Mas quando a gratidão chega, nos faz muito bem. Então o mundo espiritual de vez em quando traz para nos estimular. E isso deve ser um padrão de qualidade muito significativo na terapia da palavra. Agora nós vamos ver a prece, a oração. Quando é que deveremos fazer a oração? Na hora que nós estamos atendendo aos espíritos sofredores, aqueles que estão odiando. Enfim, como deveremos orar? E o que é que os espíritos disseram? Responder a Kardec: orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E Dona Joana de Ângela diz que quando oramos, falamos a Deus, e quando meditamos, recebemos a resposta de Deus. E a maioria de nós nunca recebe a resposta, porque nunca medita, não é? Então vamos aprender a meditar para sempre receber a resposta de Deus. E na maioria das vezes, quando a gente ora também, a gente tem assim aquela questãozinha de que a gente direciona já o nosso pedido e gosta que seja atendido. E às vezes aquilo que a gente pede não é aquilo que é o melhor para nós. São essas coisinhas que ainda a questão humana, as nossas imperfeições, ainda estão a aprofundar nesse sentido. Então vamos procurar melhorar nessa questão da oração e lembrar sempre que quando oramos, nós estamos em comunicação com Deus. Mas na reunião mediúnica, as recomendações é orar somente diante de um espírito comovido. É o momento
em que a gente vai agradecer aquela oportunidade, vai dizer ao Espírito das bênçãos que foi para nós, para ambos, para nós que estamos doutrinando, para ele que está sendo doutrinado, que está recebendo. Se ele foi aliviado, ótimo, é bom para isso. Então é nesse momento, quando ele está já comovido, que a oração faz bem. E quer ver uma coisa que é muito comum nos doutrinadores? Chegar para o Espírito, meu irmãozinho, ore, ore. E a gente fica a meditar, aquele Espírito está num desespero tremendo. Ele está naquela situação que não está querendo outra coisa a não ser aliviar aquele sofrimento. Como é que ele vai ter condições de orar? Outras vezes a gente ainda diz assim, você deve orar, quer dizer, coloca assim uma coisa como se fosse uma imposição para que ele ore. E muitas vezes aquele Espírito não orou. Ele nasceu, cresceu, não teve a mãe, não colocava nas orações, porque tem muitas mães que se sentam aos filhos na hora de deitar e aí começa a orar com os filhos. É uma educação que deve ser constante na vida nossa, principalmente nós, os espíritas, para que isso tenha a possibilidade de criar na criança o hábito da oração e sempre conversar com ela, desde pequenininho, que a oração é bom e faz bem, porque é o alimento da alma. Assim como o nosso corpo necessita do alimento físico, a nossa alma necessita desse alimento espiritual que é a oração. É o momento de contato com o nosso Criador e recebemos de volta a resposta do nosso Criador para as nossas dificuldades. Então, orar somente diante de um espírito comovido. E nos lembramos que nos Domingos da Mediunidade, no capítulo 7, anotem e leiam para ver que beleza de doutrinação tem ali naquele capítulo, levando o espírito a se comover-se diante da doutrinação que Raul Silva faz, para nesse momento ele diz, vamos orar, meu irmão, e o espírito se comove, porque aí vem todo o sentimento do doutrinador, e aí vem nessa possibilidade de poder tocar a fundo no cerne do espírito que está em dificuldade. Orar em atitude associativa, orar com o espírito. Vamos orar. Jesus, amigo divino, obrigado pela ajuda que deste a nós ambos, a mim e a ele. É associação, para que o Espírito acompanhe nessa oração com a unção, porque a nossa vibração, desde o começo do nosso seminário, nós falamos sempre a nossa vibração amorosa, é aquele sentimento que sai de nós, de amorosidade. E uma certa vez foi perguntada a Dona Joana como deveria ser feito as doutrinações. E ela disse, poucas palavras e muito amor. E depois disso, eu me toquei muito, porque no meu início eu gostava de falar muito, tinha com aquela intenção de conseguir naquele momento transformar o espírito de odiosidade infinita em amorosidade profunda. Era essa a minha intenção. O neófito sempre tem essas visões de ansiedade, né? Que é outra coisa que é muito incompatível com a doutrinação. Ansiedade do doutrinador em querer. Então, quando a gente vai, com o chegar dos anos, vai amadurecendo e vai tendo essa possibilidade, essa visão de que ali nós estamos para ajudar. E a melhor ajuda que nós podemos dar é amando e entendendo o sofrimento, nunca condenando, nunca recriminando. E é por isso que nessa oração associativa a gente coloca a alma para que o nosso sentimento, ajudado, como está aqui embaixo, telementalizado pelo Espírito que o assiste, pelo nosso guia, pelo guia da reunião mediúnica, ele vem e nos ajuda, colocando também as suas vibrações para que, num conjunto, seja atingido o cerne daquele sentimento do espírito que está em sofrimento. Vê como é bonito quando a gente entende tudo isso. Quando a gente coloca
nesse ponto dessa terapia da oração, esse sentimento de amorosidade para conseguir conquistar, não pela palavra só, mas com a palavra e como complementação com a oração, para que tudo isso, no final, seja conseguido o Espírito como indicador de desempenho. O Espírito acompanha respeitosamente e às vezes comovido. Vê, meus irmãos, a força que tem a oração. E devemos ter essa força da oração em todos os dias da nossa vida, em todos os instantes. Na hora que estamos trabalhando, de vez em quando parar um minutinho e pensar em Deus. Que bom, Deus, que eu estou aqui trabalhando, tenho o meu trabalho. Quantos não têm trabalho nesse momento? É uma oração. E a gente coloca isso como um hábito de vida, para que a nossa mente, habituada a esse estado oracional, a nossa mente habituada a esse estado oracional, possa sempre estar a todo instante nesse estado mediúnico em que nós vivemos, em comunicação com o nosso guia, com o nosso anjo de guarda. Usar as palavras do catolicismo, nosso anjo de guarda. É o religiosismo que a doutrina espírita nos impõe, para que possamos direcionar a nossa vida trilhando sobre as pegadas de Jesus. E os passes durante a doutrinação? Como deve aquele que está atendendo o Espírito comunicante proceder? Deve-se ter muito comedimento e muita cautela na aplicação dos passes durante a doutrinação. Somente quando são necessários. E quando são necessários? Quando os médios estiverem sendo levados a um estágio de perturbação que ele não consegue controlar. Porque o médium é passivo e muitas vezes ele não consegue essa forma que deveria ser a ideal de controlar o desespero da entidade comunicante. Aí então é necessário que se aplique passes que tem um efeito duplo, beneficia o médium e beneficia o comunicante. E se deve utilizar de técnica específica conforme o caso, porque se o doutrinador utilizar uma técnica que não é a recomendável, ao invés de auxiliar, ele vai prejudicar, porque irrita o médium, promove choques no médium, e a entidade fica se assenhorando da instrumentalidade do medianeiro que está ali em uma situação intermediária. Portanto, é preciso que haja conhecimento de causa do doutrinador para a técnica que ele vai utilizar, fazendo com que isso tenha aquele resultado que iria realmente trazer benefícios para que a comunicação chegasse ao seu poder. Se o doutrinador aplicar uma técnica dispersiva, por exemplo, inadequada, ele pode afetar a comunicação, porque ocorre uma desimantação e a mensagem pode ser até interrompida, porque foi aplicado um meio técnico que não deveria ser aplicado. Portanto, o indicador de desempenho é perfeitamente viável se identificar. O espírito realmente se acalma, o médium se reequilibra nos casos desses transes dificultosos que acontecem durante o trabalho de intercâmbio espiritual.
nós vamos para a última fala, que é uma fala muito importante. Passes e terapias sugestivas normalmente são terapias que os doutrinadores não têm muito hábito de manipular com segurança. Por exemplo, terapias sugestivas. Começa com a definição. Quais são elas? 2. Hipnose para adormecer, que seria uma terapia profundamente importante para uma sugestão profundamente importante no processo mediúnico. Às vezes o espírito está numa condição de exaustão, numa condição de profunda dificuldade, então é justo que o doutrinador, percebendo isso, ele aplique realmente a sugestão hipnótica. Então, a sugestão hipnótica é uma sugestão em que o doutrinador para o seu discurso lógico e fica a repetir sugestões que são verdadeiras ordens, verdadeiros comandos. No caso da sonoterapia, da indução ao sono, o meu irmão está cansado, durma. Então, o espírito tem que estar no estado de sugestibilidade. Ele tem que ser conduzido a esse estado de sugestibilidade pelo doutrinador com habilidade. E normalmente, nesses momentos da sonoterapia, ele poderá auxiliar a entidade espiritual com passes. Aí os passes serão dispersivos, envolvendo o centro coronário e o centro cerebral, um processo de criar uma renovação, tirar as energias deletérias e depois revitalizar com imposição dupla essas mesmas regiões, induzindo enquanto ao sono através da sua própria sugestão. Então, é um uso acoplado de passes e sugestão hipnótica através de ordens mentais para que o espírito realmente durma. Que outra sugestão poderá ser feita na área da hipnose? Sugestões bastante simples, sugestões educativas. Por exemplo, o espírito está enfermo, desvitalizado, e a gente simplesmente dizer: tenha calma, você vai melhorar. Na medida que você respira, você está ingerindo substâncias medicamentosas. Preste atenção, relaxe um pouco, veja como você está melhorando. Você está melhorando, e ele melhora efetivamente, porque aquilo é um comando, porque toda a atmosfera é saturada de vibrações positivas. Ele apenas que não está percebendo pelo seu próprio desespero. Ou então o doutrinador diz: nós iremos agora, nesse momento, lhe aplicar uma medicação anestésica, balsâmica. Pronto, você já está medicado. E dizer com firmeza, com a certeza de que aquele momento é próprio e aquele fato vai se dar. Então, é outro tipo de sugestão, é outro tipo de terapia. Mas qual é a outra terapia? É a terapia da regressão de memória. A regressão de memória na reunião mediúnica, ela pode ser feita. E a primeira regressão de memória é fazê-lo retomar o momento da morte. Isso nem sempre deve ser feito, mas em algumas circunstâncias isso não pode deixar de ser feito. Por exemplo, quando o espírito já traz um conflito instalado, se ele diz assim: não sei o que está acontecendo comigo, eu chego e ninguém me nota,
parece que as pessoas estão me desconsiderando, não prestam mais atenção. Isso é um conflito, é uma constatação que o doutrinador deve explorar para levá-lo à conscientização do fato, por que está acontecendo. Então, há situações que não devem ser feitas para não desencadear o medo patológico, mas há ocasiões que o doutrinador não pode deixar de aproveitar para fazer a regressão de memória acontecer ao momento da morte. Então, essa é a primeira regressão de memória. E é uma quantidade imensa de espíritos que estão no mundo espiritual sem saber onde estão e que já passaram pelo fenômeno da morte. E a reunião mediúnica muitas vezes tem essa finalidade. E a outra regressão é o espírito endurecido, ou o espírito que passou por uma doença muito grave. Por exemplo, às vezes os espíritos já trazem os sintomas da doença. Ele está com a dor nas coronárias, uma dor no peito. Às vezes, na hora da doutrinação, eles dizem assim: esse fenômeno está me voltando, essas dores, por que isso? Aí a gente tem que acentuar. Você esteve doente, esteve hospitalizado, e levá-lo a gradativamente passar pela segunda morte, pelo fenômeno de remorrer ali na nossa frente, e a gente funcionando como um terapeuta. Não tenha receio, a vida continua. Você está apenas lembrando o episódio da sua morte física. Foi assim que aconteceu, mas a vida continua. E acompanha aquele companheiro num processo de terapia adequada para que ele supere aquele momento doloroso. Ele precisa reviver aquele momento doloroso. Ou então é um espírito endurecido. Às vezes a gente pode, raramente, esporadicamente, conduzi-lo a uma sessão de autodescobrimento para que ele perceba que o seu algoz, aquele a quem ele persegue, ele não é uma pessoa melhor do que o outro. Às vezes a gente leva à constatação disso, muito embora esse procedimento ele não seja uma coisa para banalizar-se num trabalho mediúnico, mas esporadicamente isso é perfeitamente válido. E aí vem algumas recomendações. Dentro dessa panorâmica rápida é que vem as recomendações. Esperar o arrefecimento do ânimo. Se for uma regressão de memória, esperar a modificação da sua postura. Se for o espírito que a gente tenha que induzir a sonoterapia, esperar efetivamente se esgotar todo o conteúdo da conversação para que a gente possa levá-lo ao sono. Mas é uma coisa difícil na habilidade do doutrinador a gente saber quando a gente tem que aplicar essas terapias, o momento exato, porque há um momento exato para aplicar essas terapias, nem antes, nem depois. Então, parar o diálogo e propor a sugestão. Identificou que houve um arrefecimento do ânimo, a modificação da disposição emocional, para o diálogo e propõe a sugestão. E também fazer uma sugestão pós-hipnótica. Por exemplo, ao sono, você vai induzir para que ele durma. Você sempre deve dar um comando para o despertamento. Você vai dormir. Durma, durma. Sugestão. Sugestão pós-hipnótica. Quando você acordar, será um outro dia. Você encontrará mais facilidade para reencaminhar os seus passos na vida. Quando você acordar, será um outro dia, uma outra realidade. Então são técnicas que o doutrinador deverá utilizar para fazer com que o seu trabalho terapêutico tenha uma importância e uma eficácia muito maior. Então, viriam os indicadores de desempenho. Sonoterapia com eficiência. Se ele dá uma ordem para dormir,
ele vai saber que aquela ordem foi eficiente se acontecer realmente um sono. Muitas vezes o médium desmaia na cadeira, dá aquela perda momentânea de equilíbrio que representa o instante realmente de que houve a separação, que houve a interrupção do transe e o colapso da lucidez da entidade espiritual, e ele percebe que o seu trabalho foi eficiente. Sugestões terapêuticas assimiladas. Você diz assim: você vai melhorar, observe, nós já lhe aplicamos uma medicação calmante, você vai se sentir melhor. Então, o doutrinador percebe se o fato aconteceu. E às vezes os espíritos expressam: ah, realmente, agora está tudo melhor. Eu cheguei aqui. Ou então ele diz: que alívio, que bom. Então é um sinal de eficiência no trabalho da doutrinação. Regressão de memória com resultados satisfatórios. Se você levou a lembrar-se da sua morte, ele vai recapitular aquela experiência dentro de um nível razoável de controle. E você vai funcionar como uma companhia solidária naquele momento muito dramático na vida daquela entidade espiritual. Mas a regressão vai se dar efetivamente. Se for uma regressão de espíritos endurecidos, a gente deve preparar essa regressão. Por exemplo, o espírito chega assim: eu vou matar, ele é uma pessoa infeliz. Então você vai conduzindo esse momento, ainda não é de regressão de memória. Quando ele começa a dizer assim: ah, mas ele não podia fazer isso comigo, ele mudou já a natureza do discurso, ele já está lamentando a realidade do outro ter sido tão infeliz, tão insincero. Então a gente vai dizendo: mas quem sabe você não teve responsabilidades no caso também. Nós somos almas em processo de crescimento. E às vezes ele diz assim: ah, mas não, que nada, eu não sou assim. Aí às vezes você pode conduzi-lo. Um dia você vai recapitular o seu passado e você vai perceber essa sua realidade e a extensão das suas dificuldades. E aí então ele pode dizer assim: não, isso não vai acontecer. E o doutrinador pode. Você quer mergulhar no seu passado, quer verificar a razão desse acontecimento, e às vezes ele enfrenta essa situação e o doutrinador induz. Quando o doutrinador está muito bem cuidado pelos espíritos bons e amorosos, os espíritos, eles mergulham no seu passado, dizem: não, esse não sou eu, não, isso é uma mágica. Que mágica vocês fizeram comigo? Esse não sou eu, esse não sou eu. E entram num processo de autodescobrimento doloroso, mas necessário para a sua condução no processo do reequilíbrio. Então, essa é a condição das terapias sugestivas. Na terapia do passe também, a gente precisa entender uma realidade muito importante na vida do doutrinador. É quando o doutrinador deve interromper uma comunicação com passes, às vezes uma comunicação difícil, às vezes ele dá o passe para acalmar, às vezes ele dá o passe para interromper. Então ele diz assim, e dá passe e diz: olha, você voltará, nós teremos outras oportunidades para lhe ajudar. Então, o doutrinador não tem que levar uma comunicação difícil para o extremo dos desgastes da própria mediunidade. Pode-se dar passe também para ajudar o médium que ainda é inexperiente a começar o seu transe. Então, o passe é largamente aplicado no trabalho mediúnico quando o doutrinador tem uma consciência exata de quando ele deve ser aplicado. No nosso livro Terapia pelos Passes, tem algumas orientações nesse sentido. E nós estamos elaborando um trabalho mais cuidadoso sobre isso
para oportunamente viabilizar ao movimento espírita essas informações. Então, com esse fechamento de módulo, nós encerramos a nossa parte expositiva desse seminário Qualidade na Prática Mediúnica e devemos a vocês ainda algumas questões alusivas a essas falas finais do nosso trabalho. Então, o momento é de vocês de perguntarem para que a gente possa responder e também aos internautas que realmente colaborar nessa parte do seminário. Lembrando que amanhã nós vamos estar trabalhando. Irmão, Felipe, continua, José e João, uma pergunta que não chega aqui de um amigo que não quer se identificar. Em que difere a sonoterapia aqui falada do processo sonoterápico médico, aquele usado na medicina? Palavra com vocês. Tem mais algumas outras perguntas aqui? Ok, repetindo. Pergunta do nosso amigo aqui do Rio de Janeiro, também que não quis identificar. O som está ok? Panorama. O som está ok para vocês, Panorama? Entendeu? Em que difere a sonoterapia aqui falada do processo sonoterápico médico? Palavra com vocês. Nós estamos falando, Raimundo, de sonoterapia especificamente aplicado para as nossas responsabilidades no processo da mediunidade, sem estabelecer qualquer relação com a área médica, embora a gente saiba que o fenômeno é da mesma ordem e, de um certo modo, ele é convergente. No processo da doutrinação das entidades espirituais, é um recurso dos mais importantes que o doutrinador tem que utilizar quando sentir que o espírito está exausto, ele está exaurido na sua capacidade de continuar um diálogo, ou quando também você se depara com uma entidade agressiva e que muitas vezes você tem que, por hipnose, fazer algumas sugestões que limitem a força da sua argumentação e, naturalmente, criando um processo terapêutico para ajudá-lo. Até que ponto o médium pode coibir a forma de manifestação do espírito, sendo este agressivo com palavras e gestos, até o ponto em que o médium seja uma pessoa educada? Certa feita, Divaldo nos contou que um espírito, através de Chico Xavier, inimigo ferrenho dele, Divaldo, teve a oportunidade de se comunicar através do médium mineiro e disse tudo o que ele tinha direito de dizer em forma de palavras articuladas. Mas em nenhum momento o médium deixou transparecer que o espírito estava manipulando a sua instrumentalidade mediúnica. Aquilo aconteceu de uma forma naturalíssima. E o tipo de entidade que se comunicou era de tal ordem que colocou um lápis no lábio do médium mineiro e esse lápis virou um cigarro, porque acendeu na ponta. Então, até que ponto o médium pode realmente controlar a influência do espírito comunicante através da sua
autoeducação. Este é o grande detalhe, porque, na realidade, médium educado é cidadão educado. A função da mediunidade é justamente essa. O espírito vem, vai querer dar um murro na mesa para estrondar, mas o médium, como ele é educado, ele dá um murrinho na mesa. Isso é que se chama educação da mediunidade, que estamos caminhando naturalmente para conseguir esta condição no transcorrer da nossa caminhada evolutiva. A questão das palavras é a mesma coisa. Se o espírito que fala através de simbologia, falar palavras de baixo calão, pornofonia, o médium faz com que essas palavras saiam de uma forma diferente, que não agrida aqueles que estão ouvindo. Mas quando o médium é mal educado, ele deixa passar. Então a problemática é do médium. O médium é o responsável pela manifestação do espírito que ocorre por seu intermédio. Não tem nada de transferir para o espírito a responsabilidade. Pergunta de Rafael Colíquio, companheiro de Água Boa, Mato Grosso. Ele diz que é médium de psicografia intuitiva, mas sempre tem medo de misturar as psicografias mediúnicas com palavras da sua própria cabeça. Como definir bem isso? Através da experiência, caro companheiro. No início, as dificuldades realmente são muito grandes, porque a inexperiência cria essa fronteira divisória muito difícil de definir e muito tênue. Com a experimentação, com a concentração que você vai aperfeiçoando cada vez mais, você vai separando essas coisas e vai identificando-se cada vez mais o seu pensamento e o pensamento da entidade espiritual. Na medida que você se concentra, que você pratica a meditação, que você se dedica ao labor da mediunidade, você vai tendo facilidades cada vez maiores de fazer a separação. Mas não tenha medo, o medo é um mau conselheiro. Tudo faz crer, em muitos desses casos, que os médiuns de psicografia vão, às vezes, transitando da psicografia intuitiva para uma psicografia semimecânica, e não é raro que muitos médiuns depois adquirem o controle total do autismo do fenômeno e caem numa psicografia totalmente automática, numa psicografia totalmente mecânica. Então aceite o seu início sem medo e não tenha receio também das críticas. Saiba que esse início é realmente uma fase de treinamento. O mundo espiritual, pelo menos, considera assim. Vou te contar uma história de Divaldo rapidamente. Divaldo, quando começou no seu trabalho de psicografia, ele, durante 10 anos, psicografou. E um dia Joana de Ângeles lhe disse: meu filho, queime tudo, porque eram exercícios. Agora é que nós vamos começar. E às vezes vê os médiuns muito apressados, que começam a dar uma caminhadazinha e já querem realmente. Eu sei que não é o seu caso, não é o seu caso, caro companheiro, mas aceite o seu início e vá transitando, porque na verdade a experiência é que vai dar a dimensão correta do fato. Então Divaldo, mais tarde, reescreveu todos esses temas, ou a maioria deles, com um automatismo muito melhor, com uma qualidade muito melhor, e ele não perdeu, na verdade, coisa nenhuma, porque Joana de Ângeles estava realmente disposta a reconduzir todo o seu temário aparentemente perdido.
Existe algum momento em que a prece não é oportuna? Por exemplo, à mesa, às refeições? De maneira nenhuma. Se você puder fazer a prece antes das refeições, será excelente. É o momento de convidar Jesus para vir ter conosco no nosso almoço, no nosso jantar, no nosso café pela manhã, porque nada melhor do que ter a companhia de Jesus nesses momentos, para dizer da nossa gratidão em ter a refeição, para dizer a Ele o quanto é bom a gente estar junto com Ele tendo uma alimentação, quando muitos não conseguem ter a alimentação. Carrilho 13, Rio de Janeiro. Condição do trabalhador mediúnico no tratamento com desdobramento consciente ou apometria. Nós não temos experiência com apometria. Alguns livros que conseguimos ler, nós sentimos assim alguma dificuldade na questão do desdobramento. Dos médiuns espíritas, esse desdobramento já tem algumas dificuldades a oferecer. Nem todo médium tem facilidade de ser desdobrado. Imaginemos nós, uma pessoa que chega com uma problemática, que não conhece a doutrina, que vem somente pela problemática, conseguir se desdobrar para poder ser atendido no mundo espiritual. Então, eu fico assim ainda com certas dúvidas, e mesmo porque nenhum dos espíritos que coordenam o movimento espírita brasileiro ainda nos direcionaram para a apometria. Até lá nós ficamos apenas em observação, sem poder emitir opiniões. Eu vou fazer uma complementação. No livro Nos Domínios da Mediunidade, nós vemos ali uma clássica reunião mediúnica. Então, a maioria dos médiuns estão em trabalhos dentro da sala mediúnica, embora alguns em transe inconsciente. Eugênia, médium consciente. Celina, médium inconsciente. Todos trabalhando ali dentro do ambiente mediúnico, até porque o choque anímico, que é um recurso terapêutico importante, é necessário que o médium participe. Mas ali está o médium Castro, que é um médium que tanto trabalha ali na sala, como ele viaja no transporte, no desdobramento, para realizar trabalhos à distância. Então, a questão é a gente não dogmatizar as coisas e nem submeter todos os médiuns a uma peculiaridade para o qual a sua instrumentalidade mediúnica não comporta. Então, fazer com que todos os médiuns funcionem no desdobramento, para quê e por quê? Como se o desdobramento fosse uma faculdade superior e extremamente necessária. Se assim fora, o mundo espiritual estaria trabalhando todos os processos mediúnicos para o desdobramento. O importante da mediunidade é respeitar a peculiaridade constitucional de cada médium e não submeter os médiuns forçadamente a trabalhar de uma só natureza, muitas vezes violentando o seu compromisso mediúnico, violentando a sua constituição orgânica. E o argumento de Nilo para nós é fundamental. O mundo espiritual, os espíritos que coordenam o movimento espírita brasileiro não direcionaram o movimento inspirativamente para essa área de atividade. Então a gente vai viajando com eles e viajando nessa percepção kardeciana de que cada médium tem a sua constituição, cada médium tem a sua peculiaridade, a sua especificidade. Diante do conceito de que obsessão é problema de sintonia, pergunta-se se nos casos mais sérios de obsessões cruéis pode haver esperança de cura. Não há possibilidade de fazer prognósticos nessas questões obsessivas. Isso depende muito do débito que a pessoa adquire diante do seu adversário. Conta-se
que o doutor Bezerra de Menezes teve o ensejo de doutrinar um espírito que estava processando uma terrível obsessão em um dos seus filhos. E ele, com aquele jeito de criatura boníssima, doce, tentou dissuadir a entidade de realmente afastar-se do jovem. E o espírito lhe disse: olhe, se eu me afastar, ele vai morrer. Então, doutor Bezerra disse: mesmo assim, eu lhe peço, afaste-se dele. O espírito afastou-se e o filho de doutor Bezerra desencarnou. Por aí pode-se tirar que não existe nenhuma condição de se prognosticar curas nos casos de obsessão. Somente o mundo espiritual, nessa tarefa, do outro lado da vida, pode realmente dar uma opinião a respeito, porque conhece antecedentes que não nos chega ao conhecimento do plano físico. E logo a seguir uma pessoa daqui pergunta: como diferir um fenômeno psicomediúnico de uma eventual patologia? Filomeno diz que a fronteira entre os problemas psicomediúnicos e os patológicos são dificílimos de ser identificado do plano físico. Então, meu amigo, não há como se encontrar uma regra que possa lhe ensinar para que você consiga fazer esta identificação. Boa noite, Walter de Brasília, Distrito Federal. Eu gostaria de saber a opinião do grupo Manuel Filomeno sobre a prática no curso de educação mediúnica de levar o médium a experimentar fases, né? Com programas tipo Coelho, em que o médium primeiro inicia a fase da percepção de fluidos, depois aproximação, contato, envolvimento e manifestação. Obrigado. Alguns processos de treinamento, de apostilas, recomendam essas, vamos dizer assim, essas fases de adestramento. Nós não temos experiências nessa área. A nossa prática mediúnica, companheiro, é uma prática, vamos dizer assim, de levar as pessoas diretamente ao trabalho mediúnico e vivenciar, deixar que esses médiuns vivem essas experiências. Então, eles naturalmente vão colocando as suas dificuldades, passa-se por essa fase realmente de registros de fluido, o médium começa a sentir palpitação, taquicardia, começa a se sentir as presenças espirituais, mas ele não verbaliza na fala o discurso da entidade, porque ele ainda não tem os registros de captação cerebral adestrados para decodificar a mensagem. A gente sabe que isso existe no próprio processo de desenvolvimento mediúnico. Mas, na nossa experiência, nós deixamos que essas coisas aconteçam normalmente na reunião mediúnica. E o médium vai passando suas experiências para o dirigente. Então, mas nós achamos que isso é perfeitamente possível. Em metodologias de final de curso, as pessoas começarem a esses processos e trabalhar um grupo somente para fazer essas experimentações. A nossa experiência é deixar que essas coisas aconteçam já diretamente no grupo de trabalho, onde o médium vai passar a exercer o seu papel e a sua tarefa. Os médiuns videntes devem passar as mensagens a eles solicitadas